Nesse Entendi Direito, a gente está aqui com o Dr. Marcos Lang, defensor público há 29 anos, quase 30 anos, e somos amigos há quase isso tudo também, fomos professores juntos em diversas faculdades de Direito, ele também em cursos para concurso, cara muito tarimbado, com experiência em Direito Penal, em Direito Criminal, Tribunal do Júri, cara que tem história pra caramba e vai ser um prazer. Doutor Marcos Lang, meu amigo, muito obrigado pela confiança e agradeço a sua presença. Evandro, o prazer é meu te reencontrar depois de mais de 20 anos aí que a gente ficou afastado, receber o teu telefone, teu telefonema, teu convite, foi algo de muito bacana, porque é sinal de que a gente passa na vida das pessoas e deixa marcas que um dia são relembradas e bem relembradas. Eu acho que a nossa história no passado, lá no Noroeste Fluminense, Sim, foi uma história bacana, uma história de amizade, e eu acho que essas amizades, elas realmente se perpetuam. E quando a gente mais precisa, quando a gente pensa que o amigo não vai mais lembrar da gente, a gente vê que sempre lembra, você lembrou de mim, e eu jamais poderia deixar de te atender num pedido como esse. Te agradeço, meu irmão, te agradeço. Vamos lá então, brincando, só para a gente iniciar aqui e falar que eu sempre falo que o nosso direito penal é muito antigo, lá de 1940, apesar das suas emendas, reformas, riscos e rabiços. Se a gente pegar lá planalto.gov e pegar o Código Penal, o Decreto-Lei 2848 de 1940, ele é todo rabiscado. Mas eu vou um pouquinho antes, Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 13. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. E no Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, no seu artigo 1º fala que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Então, ou melhor, é antigo, já vem antigo e copiado do antigo. Você vê hoje a aplicação da punibilidade, ela tem realmente um caráter socializante ou o nosso Código Penal deveria ter uma revisão profunda e reescrevê-lo novamente a essa atualidade que vivemos? Bom, Evandro, olha só, a gente tentar entender a realidade e, acima de tudo, analisando à luz do Código Penal de 1940, realmente é complexo. Você vai observar que em determinadas situações ele é super atual, que em outras realmente ele pode estar um pouco retrógrado, mas a gente tem duas situações bem distintas, que é o Código Penal e o de processo penal, que é justamente o processamento que se dá para que a lei, ao final penal, material, possa vir a ser aplicada no caso concreto. Eu acho que teve avanços, teve muitos avanços, inclusive essas penas alternativas que nós temos hoje, evitando que sempre venha a se encarcerar qualquer pessoa que cometa um mal, cometa uma atitude ilícita, um ato típico, antijurídico e culpável. Eu acho que esse viés das penas alternativas é uma coisa que veio para poder realmente ficar, e é interessante, porque nem todos os crimes devem levar ao encarceramento, porque já se demonstrou ao longo dos anos que o encarceramento por si só não vai ressocializar ninguém. Eu entendo que o grande problema não é o Código Penal, o grande problema não é a sociedade como um todo, o grande problema são os governantes, aquelas pessoas que realmente poderiam mudar o destino de muitas e muitas pessoas que acabam indo para o lado do crime por falta de oportunidade. Não adianta nada você falar em melhorar as leis, em aumentar a punibilidade, em diminuir as penas alternativas, em fazer com que o processo seja mais célere, em fazer com que haja menos recursos, enfim, tudo que é criticado no direito penal, tudo que é criticado no nosso ordenamento jurídico, não adianta de nada você mudar e tentar aperfeiçoar, utilizando até ordenamentos jurídicos mais evoluídos de sociedades onde há um outro tipo de regramento, sem você analisar a base. O que está acontecendo lá na base da pirâmide. A gente tem que analisar o que vem acontecendo com o nosso país. Se nós falarmos de Rio de Janeiro, é uma escola
de criminalidade, é uma escola de tudo que é errado. O Rio de Janeiro é a República do Rio de Janeiro. Exatamente. É um lugar diferente. Nós tivemos os últimos 5 governadores presos no Rio de Janeiro. Então daí você vê que a situação realmente é completamente atípica. No que pesa em outros estados, nós também termos esse avanço da criminalidade, inclusive institucional, a gente percebe que no Rio de Janeiro a coisa é mais latente. O crime não foi muito glamourizado na época lá dos bicheiros que ostentavam mulheres, festas e carros e carnavais, e isso deixou um gostinho assim de eu vou ascender pelo crime porque eu também quero ser rico, chique e poderoso. Olha, tudo pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Eu acho que o caminho mais fácil sempre é um caminho mais atraente, né? Eu acho que você parar para poder chegar a um ápice social através do próprio esforço, através do estudo, através do trabalho, através de você todo dia acordar cedo, voltar tarde para casa, cansado, mas com a consciência tranquila de que cumprir um dever sempre é muito mais difícil. Sim. Né? Se você tem um caminho mais rápido, mais célere, muitas pessoas acabam optando por ele. E entendo que eu acho que esse é o grande problema. Esse glamour todo era envolvido não só a nível daqueles principais atores, como também de que vinha à volta deles. Eles sabiam dividir, né, as partes em situações onde todo mundo levava um pouquinho e se sentia, de certa forma, abençoado com isso, né? Eles viravam também um pouco do braço do Estado, onde o Estado eram os paizões, eles eram os paizões de todo mundo. Ele fazia a quadra onde não tinha, ele fazia o campinho de futebol, ele dava o jogo de camisa. Então ele fazia um braço social e... Mas a criminalidade está onde o Estado não consegue chegar. Quanto mais o Estado se omite, mais a criminalidade avança, porque é justamente aí que o criminoso ele atua. Ele atua justamente nessas situações que você acabou de colocar, fazendo com que haja, de certa forma, né, um apadrinhamento daquelas pessoas que não têm condição de ter por si, porque o Estado não conseguiu atingi-las. O Estado não conseguiu dar o que é básico, que é a educação, né, uma segurança para que a pessoa possa realmente ser educada e, acima de tudo, né, dar a ela condições de, no dia do amanhã, de ascender, andar com as suas próprias pernas. E isso aí é um círculo vicioso, porque no momento que a classe política entende que fazendo isso cada vez mais, ela mantém o povo ao seu lado, mas ela faz porque sabe que o retorno vem lá na frente, na hora do voto, onde a pessoa se sente na obrigação de acabar votando nessa classe política que o apadrinhou para poder continuar recebendo de maneira mais fácil, né? E muitas vezes ela depende daquilo. Porque vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de Rio de Janeiro, a gente fala da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro e fala para o mundo inteiro. Então a gente tem que entender uma realidade que o trânsito do Rio de Janeiro é uma loucura. E muitas das vezes você vai contratar uma pessoa que ele vai receber um salário de 1.300 e pouco, o cara vai ter que sair para trabalhar em Copacabana, o cara mora em Santa Cruz, ele vai demorar 3 horas de ônibus, no mínimo, se tudo der certo. Para ir para voltar, né? Mais 3 para voltar. Então o dia dele só ficou com 18 horas. Se ele dormir 8 horas, se ele trabalhar 8 horas, sobraram 10 horas para ele. Nessas 10 horas ele tem que estar com a família, ele tem que fazer alguma coisa, uma atividade, sei lá, o que não sobra tempo. Verdade. Se ele não trabalhar, aí ele vai receber Bolsa Família, Bolsa Gás, Vale não sei o quê, e ele vai ficar na casa dele. Então se você cria essa massa de gente não trabalhando, e sendo para ela muito mais vantajosa, por quê? Porque esse cara ganhando 1.300 e pouco, ele vai fazer um lanche, ele vai ter que comprar um sapato, uma roupa ou qualquer outra coisa, esse salário dele vai ser muito menos daquele que ele recebe do Estado. Então essa criação desse Estado, deixa comigo que eu pago as tuas contas, deixa comigo que eu vou te absorver, isso faz com que o cara não queira ascender, ele não queira trabalhar. Não, e outra coisa, uma coisa que eu já reparei, Porque o Lang, inclusive, foi político. Sim, né? Foi político, foi vereador lá no nosso Noroeste Fluminense, né? Vizinho. Porque eu falo que Muriaé, a região metropolitana de Muriaé e até Itapiruna. Então a gente pegava ali Iracema, aquela galera toda. Eu hoje, já há algum tempinho, eu sou síndico do meu prédio onde eu moro. E aqui na Barra da Tijuca, numa determinada região, e tem muitas crianças, muitos adolescentes, até muitos adultos na rua, né, vendendo toda sorte de coisas, de bala, produtos de automotivos e outras coisas mais. E de vez em quando a gente passa passa uma vez pela pessoa, passa 2, passa 3, se simpatiza com aquela pessoa, com a maneira que ela chega, com a maneira que ela...
E acaba que você tendo uma oportunidade, você fala assim, pô, o dia que der eu vou chamar aquela pessoa para trabalhar comigo. E já aconteceu isso. Certa vez tinha um garotinho, que devia ter uns 14, 15 anos, que estava sempre vendendo bala, e eu sei, o dia que você ficar mais velho, eu vou te dar um emprego, o dia que você... E assim foi. Ele completou 18 anos, eu falei assim, olha, você vai ter uma vaguinha no meu prédio, você me procura tal dia, tal hora e tal, e ele não foi. Eu falei, ué, que coisa estranha, ele não veio, será que aconteceu alguma coisa e tal? Aí daí, há uns 3, 4 dias, eu encontrei com ele de novo, falei, o que houve, rapaz? Você não foi lá, fiquei te esperando e tal, ia te dar um emprego, com carteira assinada, com plano de saúde, com plano odontológico, com almoço, com tudo, e ele não foi. Eu falei, não, eu vou sim e tal, quando é que eu posso ir de novo, não sei o que e tal. Eu falei, olha, vai tal dia e tal. Novamente ele não foi. Na terceira, eu estava com meus filhos e tal, eu tinha um filho, na época meu filho tinha 13, 14 anos, ele falou assim, pai, agora ele vai. Meu filho torcendo para aquele menino que viu crescer, pai, ele vai, dá mais uma chance, ele vai. E eu falei assim, filho, ele não vai. Quer apostar? Quero. Aí chamei de novo, assim, olha, você... E ele não foi. Sabe por quê, Evandro? Eu acho que além desses fatores todos que você acabou de dizer, também tem um outro fator. Infelizmente, o brasileiro, o carioca, o cara do Rio de Janeiro, né, que é muito daqueles trejeitos, e tem um jeito todo próprio, ele não está acostumado e nem quer ter compromisso. O compromisso de chegar 8 da manhã e sair às 5 da tarde para ele é por demais doloroso. Então ele prefere ir para o sinal, porque ele vai chegar a hora que ele quiser, ele vai sair a hora que ele quiser, vai trabalhar o dia que ele quiser, e se bobear vai ganhar mais do que ele ganharia trabalhando como auxiliar de serviços gerais num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. E com uma diferença, ele só não pensa numa coisa, né? Que hoje ele está com 18, amanhã ele está com 28 e depois ele está com 58. E que os efeitos disso lá na frente vão ser extremamente perversos para ele, porque ele não vai ter mais condições de trabalhar no sol quente como ele trabalha, né, nos dias de hoje, e não vai ter uma aposentadoria, não tem um auxílio doença caso ele venha ficar doente, e não tem os benefícios que o trabalhador comum tem. Mas o brasileiro ele não pensa no prazo. Nisso. Lamentavelmente ele não é. Ele pensa no dia de hoje. Ele só pensa no dia de hoje e no final de semana se vai ter jogo do Flamengo e se vai der sol para ele poder ir para a praia. Exatamente. Né? O Rio de Janeiro é basicamente isso. Em cima ainda dessa batida, eu queria só fazer instigar sobre um assunto, uma diferença que existe do índio americano para o índio brasileiro. A gente vê o índio americano ele é grande, forte, musculoso. Por quê? Porque o cara lá, para ele achar uma comida, ele tinha que domar o cavalo, montar no cavalo e sair correndo para pegar o bicho para poder matar. E o índio brasileiro, eu sei que eu vou tomar porrada, Calvoso. Eu sei que eu vou tomar porrada, mas a gente está aqui para falar. Né? O índio brasileiro, o cara vai lá, faz assim com a mão, ele pega uma manga. Depois só que vieram, porque a manga não é nativa brasileira, eu sei disso. Ele vai lá, pega uma banana. Também é asiática, não vem. Ele pega uma laranja. Ele vai lá, amarra um negocinho num pedacinho de madeira, ele tira um peixe. Ele levantava lá e pegava um macaco para comer. Podia-se comer macaco, hoje não pode. Eu sei que não pode, né? Porque deve estar em extinção o tal do macaco. Mas se comia. Então, o povo brasileiro, ele é difícil para fazer trabalhar. E se estimular ele não trabalhar, aí ele não vai trabalhar mesmo. Aí quando se fala, precisamos gerar muito emprego. Se gera muito emprego no Brasil. Tem vagas em aberto. Falta qualificação. Vem lá do comecinho, quando você falou, que muitos daqueles encarcerados, eles não tiveram oportunidade, eu entendi bem o que você quis dizer, que é um problema social. Mas existe um outro problema que eu vejo, que é a falta da punibilidade. Você, como um estudioso do direito penal, sabe que nos Estados Unidos, em alguns estados, tem a pena de morte. Tem outros estados que é a lei de 3 crimes. O cara roubou uma vez, furtou outra coisa, qualquer que seja ela, com 3 crimes, o cara vai perpétua. Então ele sabe que ele tem, é igual um joguinho, ele tem uma vida, queimou ela, jogou a segunda, perdeu ela, na terceira vida, o cara vai ficar piano. No Brasil não, o Brasil se sente em impunidade. Muitas das vezes, maldito pela televisão. A televisão mostra que o camarada foi preso porque ele matou uma pessoa e saiu logo depois de ser interrogado pelo delegado. E acha que ali não foi feita justiça. Ele acha que a justiça se faz na delegacia. Nós temos que tirar isso da cabeça do povo, que não é. Ela é feita no tribunal do júri, dos crimes contra a vida, e ela é feita nos tribunais em outros crimes.
A pessoa não tem a percepção que existe um direito civil que rege determinadas coisas de direito e o direito penal para os crimes. Eles acham tudo que é uma mesma coisa. Numa outra entrevista que eu fiz, a gente trouxe um direito, não é novo, é um direito que não é dito nas faculdades, que é o direito internacional em conflitos armados, que é o direito da guerra. Então, melhor, o direito é enorme, trata-se da mesma coisa. O que é? Dos direitos que temos. Estava falando com o desembargador Carreira Alvim, também conhecido seu, numa outra entrevista que eu fiz. Nós estávamos falando da Constituição Federal, de processo civil e da Constituição Federal, da Constituição cortesã. Ela quis abraçar todo mundo, sendo que não atingiu absolutamente ninguém. Ela é vaga, ela está antiga. E a minha crítica ao Código Penal é por ele ser muito antigo. Eu acho que a punibilidade é pequena. Por quê? E exemplificando de novo, o cara vai lá e toma uma pena de, sei lá, 40 anos de cadeia, 40 anos de reclusão. Eu falo cadeia para ficar uma coisa mais inteligível. 40 anos de reclusão para ser e respeitando você. 40 anos de reclusão. O cara falou assim, não, beleza, a justiça foi feita. Mas quanto tempo ele vai ficar efetivamente na cadeia? Porque existe lá, dependendo do crime, logicamente, ele vai ter lá a sua progressão de regime. Esse cara, em pouco tempo, ele pode sair. Em determinadas situações, o crime compensa. As organizações criminosas pegam um menor de idade, que seria inimputável, e assume essa bomba para mim, que depois não vai dar nada para você sobe e galga um posto na organização criminosa. O moleque, não, fui eu que matei, fui eu que roubei, fui eu que fiz, fui eu que peguei o fuzil, fui eu que dei o tiro. Isso também te aflige ou não? Ô, Evandro, eu acho o seguinte, eu penso de uma outra forma, no sentido que, a primeira coisa que eu imagino é o seguinte, se você fala em relação à idade do Código Penal, mesmo com as modificações que existiram posteriormente à criação dele, você fala em relação às penas, os benefícios que a lei de execução penal traz ao apenado e por aí vai. Só que essas mudanças, elas deveriam acontecer se a sociedade como um todo quisesse isso. E como é que a sociedade como um todo demonstra que quer isso? Elegendo outros políticos que possam realmente falar sobre isso e legislar sobre essa sua voz a nível de Congresso, a nível de deputados federais, senadores, que são os que têm a competência Sim, mas eu aponto. legislativa para poder modificar esse estado de coisa. No momento que você está vendo que nós não estamos tendo essas modificações, é porque, na verdade, aparentemente, a sociedade pode clamar por mais punibilidade, por uma punibilidade não só mais efetiva, como maior espaço de efetiva condenação, de cumprimento de pena. Sim. Mas não é o que se vê, porque se fosse o que se estivesse se vendo, certamente nós estaríamos tendo uma modificação legislativa no sentido de que esses políticos que estivessem entrando fossem apresentar essas proposições e as proposições fossem ser realmente tornadas efetivas através das leis próprias. O que eu estou vendo é exatamente o contrário. É a demonstração de que, pela punição não estar dando um resultado de ressocializar aquele que vai lá para dentro, porque é o que eu te falo, o cara vai lá para dentro, o que ele faz lá dentro do cárcere? Se você já foi a algum presídio brasileiro, muitas vezes. O cara vai lá e não faz absolutamente nada. Nós temos até um modelo de presídio que existe muito em Minas Gerais até, eu sei que tem, eu esqueci agora o nome que se dá, mas aquele modelo que realmente é o ideal, onde nós não temos cadeados, não temos grades, não temos nada, os presos de bom comportamento, eles vão para esses alojamentos, pode-se dizer, onde eles fazem todas as tarefas diárias, inclusive cuidam da sua própria roupa, cuidam da sua própria comida. alimentação. Inclusive já almocei no presídio de Santa Terezinha, Juiz de Fora. Pois é, e com isso eles vão conseguindo benefícios que vão diminuindo o tempo de punição, o tempo de cumprimento de pena. Então esse seria o ideal para todo o Brasil. Infelizmente, não há políticas públicas que venham abraçar esse tipo de condições, né, de cumprimento de pena. Então, o que eu acho é o seguinte, do jeito que nós temos as penitenciárias, os presídios nacionais do Brasil, de modo geral, você colocar, quanto mais você bota a gente lá dentro, mais você vai transformar em verdadeiros marginais, porque aquilo ali virou uma escola do crime. Sim, e eles vão sair de lá pior do que entraram. E se eles não saírem de lá com alguma expectativa de ressocialização, de que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, aí que é pior ainda.
Então eu acho o seguinte, isso não é um problema que vai se resolver da noite pro dia, aumentando a punibilidade. Eu acho que o problema brasileiro, ele começa com a educação e começa com a mudança de olhar para a sociedade como um todo. Eu acho que a sociedade ela está doente. Né? O que você falou no início da entrevista, do bate-papo, a gente, desde lá de trás, a gente olha para os contraventores como verdadeiros deuses. E não deveria ser assim. Não. A gente deveria olhar como contraventores que deveriam cumprir suas penas dentro das suas culpabilidades. Então, eu acho que no momento que você começar a endeusar as pessoas que realmente prestam um serviço social, você vai começar a mudar aquela mentalidade do brasileiro como um todo. Isso só se dá com educação, a longo prazo e, acima de tudo, com uma base que você possa dar para que todo mundo tenha os mesmos direitos. Você vê, hoje nós estamos tendo aí uma situação inusitada. Há quanto tempo as escolas estaduais estão em greve no Rio de Janeiro? Absurdo. Há mais de 3 meses. Então, quer dizer, como é que um garoto desse, de uma comunidade, um garoto que já é menos favorecido do que um garoto de classe média, vai concorrer amanhã para um Enem, vai concorrer amanhã para um mercado de trabalho, um menino que é de uma classe média, que tem colégio, que sai de casa bem alimentado, que volta para casa, tem aula particular, de noite faz um esporte, dorme no ar-condicionado, tem todos os benefícios que os pais podem lhe dar, não vai concorrer nunca. Então, mas aí eu quero fazer um adendo aqui e dou crédito aqui ao desembargador William Douglas. Doutor, o senhor já está convidado já, tá? Só está faltando o senhor falar o dia. Ele publicou no Instagram dele. Interessante isso. Você está falando de pessoas que precisam ter a sua... se encontrar num concurso público. Abriu-se um concurso público agora e o Ministério Público do Trabalho, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que pretende reservar 45% das vagas do concurso para auditor fiscal do Tesouro para pessoas negras. 45%. Existe uma lei que fala o percentual. Ele tirou de trás da orelha dele que 45% é negro. 2% para indígena. Ele inventou essa agora. Por quê? Porque tem um Ministério do Indígena lá, porque tem uma deputada federal indígena que tem um Ministério dos Povos Originários, que não sei para que tem. Mas tudo bem, ela está lá, né, está representando parte da população brasileira que é indígena. E tem um percentual enorme de terras indígenas. E 2% de pessoas trans. Ah, o Evandro é homofóbico. Não sou homofóbico. Absolutamente. Mas reservar para trans? É um absurdo. E pro branco? E pro cara que tá lá, o menos desfavorecido, que ele não é trans, eu acho isso, ele não é indígena, ele não é preto, ele é branco, mas ele mora no morro, ele é desfavorecido. Não é só preto que é favelado, não tem branco favelado também, pô. Essa forma deles criarem esses critérios só na base da etnia é muito ruim. Eu acho que o critério deveria ser, você quer criar vaga, cota para negro, cota para índia, você pode até criar, mas desde que também demonstre uma hipossuficiência. Como eu acho que já, né, num nosso país tão desigual como já deveria ter acabado há muito tempo a Universidade Federal, Estadual, para pessoas que saem de um São José, de uma escola como Cruzeiro, como Sim. Santo Agostinho. Sim. Eu acho que não poderia até se dar algum tipo de desconto, uma bolsa de 20, de 30 pelo desempenho. Agora, você sair, você estudar, porque é uma distorção, né? Você Sim. estuda a vida inteira em colégios caríssimos e consegue entrar numa faculdade pública. Você entra na faculdade pública hoje, o estacionamento da faculdade pública que ela tinha que ter. Van e ônibus. Esperando os alunos para ele levar. Só ver carrão. Só ver carrão, tudo importado, só top de linha, Tesla. Vieram dos melhores colégios. Quer dizer, é uma distorção. Absurdo. Eu acho que até a pessoa que tem condição de ter bons, né, estudos e... O cara fala assim, eu vou comprar... Poderia até estudar numa faculdade pública, desde que ele pagasse. Sim. Ele pagaria para aquele que não pode poder até estudar numa pública ou numa particular. Sim, e a particular receberia do Estado Exatamente. o valor que aquele está utilizando da vaga dele. Errado, realmente é. É complicado. Então, melhor, vamos abrir faculdades em tudo quanto é lugar. Ok. Todo mundo tem que ter o terceiro grau, ótimo, perfeito, seja profissionalizante, técnico ou superior, top de linha. Mas aquele que trabalha durante o dia, ele vai correndo para a faculdade e parte do seu salário vai para a faculdade. Enquanto que o filho do rico,
Ele falou assim, ó, se você passar na Federal, eu te dou um carro. Papai, tem que ser carro blindado, porque eu tenho que passar na linha amarela. Jesus, Maria José. Não, tá tudo errado. Eu acho isso, Evandro. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão a nível muito mais social-político do que a nível legislativo. E a legislação vem a reboque no momento que você mudar a nossa representatividade. Eu acho que as pessoas que nos representam hoje, elas estão muito aquém do que a sociedade brasileira, carioca, deveria ter. E hoje é um reflexo, né? Se você olhar aí, o Rio de Janeiro tá sitiado. A gente está aí entre milícia e tráfico e hoje eles estão já criando seus braços em todos os segmentos da sociedade, porque eles estão pagando faculdades, pagando mestrados para que as pessoas possam se aperfeiçoar tecnicamente para defendê-los. Para poder servi-los. Para poder servi-los. E não moram no morro, não. Tem muita gente que mora na Barra da Tijuca, em coberturas caríssimas. Os chefões do tráfico não moram no morro. Né? Lógico que não, pô. Como é que o traficante está lá, ele vai demovimentar uma quantia absurda de dinheiro, fazer envio para o exterior, para mexer com doleiro? Isso é complicado, cara. Tem gente grande em cima disso daí. Whatever, mas vamos lá. Por exemplo, tem um traficante que foi solto, o André do Rap, em prisão preventiva sob presunção de inocência, devido a ele. Milhões em dinheiros em bens, como iates, helicópteros, inclusive estava sendo usado para fins de transporte de órgãos e transplantes, foi devolvido para ele por um ministro supremo, porque achou que podia devolver para ele. Um outro, bandido foi preso com 2 quilos de cocaína, preso, condenado, com sentença transitada julgado. Foi anulado pela prisão dele, enquanto o policial foi abordá-lo, ele estava muito nervoso. Ele estava carregando 2 quilos de cocaína. Então ele estava muito nervoso e tal, não sei o quê. E a polícia teria preconceito por ele estar nervoso. O cara estava nervoso e ele foi considerado vítima. Então, melhor, o policial agiu... Evandro, onde é que a gente vai parar? E só mais um outro exemplo, para ficar mais indignado ainda. Eu adoro ficar indignado. Um condenado por estupro de vulnerável, criança de 13 anos. 13 anos. Foi inocentado por ter direito de ficar com o filho, porque ele engravidou essa criança, né? Que estava esperando um filho, foi fruto desse estupro. Ele foi liberado para ficar com a criança, porque a criança deveria ter o direito de ficar com o pai. Caramba! Existem várias situações processuais que você colocou que eu não gosto muito de me manifestar porque eu não conheço os autos do processo. Sim. Não, eu estou dando exemplo... Porque a gente ouve muito o que a mídia nos passa, né? Sim. E às vezes tem algumas nuances que realmente existem ilegalidades, existem nulidades processuais que levam, né, acabam levando a situações que você olha e fala assim, pô, mas soltaram o cara, que nem, pô, anularam a sentença do Lula. Porque até eu vou exemplificar dessa forma, porque eu sei que é um assunto que todo mundo fala muito, né? Sim, por favor. Das anulações do Lula, do Cabral. Descondenamento. Na verdade, o Evandro... Nossa. Eu sei que não soa bem descondenamento, porque não existe. Eu sou defensor público e a gente não é bobo, né? Você também é da área jurídica. E é óbvio que o juiz, o promotor, o defensor, se você vê mais na área pública, né, porque a gente está ali todo dia, toda hora, eu todo dia estou com o promotor, todo dia estou com o juiz, eu vou até te contar para poder exemplificar como um exemplo pessoal meu. Por favor. Eu, quando cheguei do interior, depois de ter trabalhado mais de 20 anos no interior, fui para o Tribunal de Júri da Capital e lá trabalhei com um promotor que estava lá há mais de 30 anos, o cara era um monstro do direito, sabia muito. E o juiz também, já estava lá há muito tempo, era uma juíza, né? Tem uma juíza agora que está pegando alguns casos aí de muita, né, comoção, então ela está ficando muito conhecida. Então eu trabalhei com ela, trabalhei com ele, enfim. E quando eu cheguei, ele, naquela visão de que eu vinha do interior, falou assim, pô, isso aí é tranquilo e tal, vai chegar aqui, eu vou ganhar tudo, vou pedir a condenação, vou conseguir, vou acontecer e tal. E eu, como fiz muito júri no interior, porque eu fazia milhões de mutirões, então eu tinha muita experiência no júri. Então a gente começou a ir para alguns embates. Ele era uma pessoa extremamente de condenação, ele não aliviava em nada. E ele começou a tomar algumas situações ali de derrotas, né, ruins para a imagem dele, ruins para o Ministério Público, que estavam tirando a credibilidade do Ministério Público naquele momento, naquele Tribunal de Júri da Capital. E dali por diante a gente foi conversando, ele foi me conhecendo mais, foi vendo a lealdade, porque eu acho que tudo também passa pela lealdade. Sim. E lá pelas tantas a gente percebeu o seguinte, que não adiantava ir para o embate em todos os casos, que a gente tinha que também dialogar, conversar, que a gente queria o que era melhor para a sociedade. Muita gente pensa assim, pô,
o promotor e tal, eu odeio o promotor, porque o promotor só quer ferrar com o outro, só quer condenar, e o defensor, pô, você é um defensor, pô, você defende bandido, como é que você consegue defender aquele bandido, aquela pessoa que matou, que estuprou, que tal? Só que, na verdade, a gente tem que pensar, principalmente quando a gente fala da área pública, de pessoas que passaram em concurso público e que tem um pouco sabe, mais sensibilidade, de entender o seguinte, a gente está ali para defender a sociedade como um todo. Tanto o defensor quanto o promotor, eles, se forem realmente legalistas, souberem que eles estão ali para poder cumprir a lei da melhor maneira, cumprir as normas constitucionais da melhor maneira, eles podem sim negociar, conversar, chegar a um denominador comum de uma punição justa, uma punição que realmente vá de encontro ao que espera, não só o criminoso, porque ele sabe que cometeu o crime, sabe que ele vai ter que pagar uma pena por conta daquilo, ele sabe daquilo. Ele não espera que depois dele matar alguém, que ele vai ficar impune, se ele realmente matou alguém, se não foi uma legítima defesa, se não foi uma situação de algum tipo de escusa. E a vítima quer que a família ou a própria vítima quer ver aquele cara punido. Agora, aquela vingança, não, eu quero que ele pegue pena perpétua, eu quero a morte dele. Isso é muito emoção da pessoa que se viu violentada de alguma forma ou da família daquela pessoa. Sim. Por isso que a gente tem membros da sociedade, seja o advogado, o defensor, o promotor e o próprio juiz que julga, para poder analisar o caso concreto e dar uma pena justa. Então, quando a gente vê, nos bastidores, uma situação dessa, ou vem cá, fulano, vamos sentar aqui, vamos olhar, pô, olha só, o cara cometeu, pô, mas esse aqui também comete e a pena é de tanto a tanto. Você não pode dar a mesma pena para esse que você dá para esse, senão seria uma injustiça. A lei justamente dá essa discricionalidade de 12 a 30, de 6 a 20, para você poder, dentro do caso concreto, o cara é primário, bons antecedentes, nunca matou de maneira assim, então é 6 anos. Você não pode dar 10, você não pode dar 20. Se for primário de bons antecedentes, pode até sair, sair livre. Então são aquelas coisas assim que às vezes as pessoas não entendem, mas tem uma graduação. Então, muitas das vezes, a gente ia para um tribunal de júri já com acordo feito. Olha, a situação é essa, essa e essa. Aí a gente conversa com o acusado, conversa com o juiz, conversa com todo mundo. Olha, o promotor e a defesa chegaram à conclusão de que isso aqui seria o justo. Então, os jurados são meros homologadores de uma situação previamente decidida dentro de um gabinete. Sim. Isso é errado? Não é errado. Concordo. Isso pode ser legal? Não é legal, porque a lei não diz dessa forma. Sim. A lei diz que o promotor tem que ir lá para defender a tese dele, que normalmente é o que está na denúncia, sim, e a defesa tem que ir lá pedir o que ela entender melhor para o acusado, que não é uma condenação via de regra. Sim. Mas, peraí, o cara poderia sair com 30 anos, saiu com 10, isso não foi uma defesa? Foi. Eu defendi um ponto de vista que ele não poderia ser tratado igual a um outro marginal que cometeu um crime muito mais grave. Sim. Então, o que eu penso é isso. Eu penso que, quando é feito num gabinete, numa situação como essa, onde todas as partes concordam com aquilo, ok, tudo bem, maravilha, transitou em julgado, o homem vira mulher, a mulher vira homem. Transitou em julgado, não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. Sim. Só que num caso como o do Lula, por exemplo, que muitos criticam o que aconteceu, a situação do promotor de justiça do caso e do juiz de direito do caso, elas foram a público. E ficou notório que houve um ajuste de perguntas, de respostas, de instrução para que se chegasse a um determinado denominador. O que eu vejo é o seguinte, a decisão final de condenado inocente, ela chegaria de alguma forma? Entendo que sim, entendo que as provas eram robustas, sim, no sentido de que o ex-presidente teria que ser condenado por aqueles crimes que cometeu. Aliás, a gente sempre na política, eu que já fui político, sempre diz que ali não é lugar de santo. Não. Não existe santo na política. Não. Como ele não era, os outros presidentes que passaram por aí e tal, para chegarem onde chegaram, com certeza, em algum momento, cometeram algum tipo de ilegalidade. Abro aspas aqui para Tenente Coronel Nascimento, filme Tropa de Elite 2, finalzinho, filme com mais de 10 anos já, extremamente atual. O sistema é muito grande, o sistema é foda. O sistema é foda. Pois é, então eu acho o seguinte, o presidente Lula, ele teria que ser condenado pelos crimes que ele cometeu, que ficaram flagrantemente demonstrados ao longo da instrução? Sim. Só que a instrução, ela está eivada de um vício, que é o vício do ajuste, para que se chegasse daquela forma naquele final. O grande problema é o seguinte, chegou-se de uma maneira que deveria ter se chegado? Não. Houve um ajuste. Se houve um ajuste, houve uma nulidade. Se houve uma nulidade, você não pode manter aquela sentença do jeito que ela estava. Desconcordo, mas tudo bem, respeito. Eu desconcordo, mas respeito. Sem contar alguns vícios até
onde a República de Curitiba começou a avocar para si, entendeu? Determinadas competências que não eram dela. Mas aí foi erro do advogado, que hoje virou ministro do Supremo. Porque era preliminar. A preliminar de desaforamento... Mas o problema é o seguinte, mas não interessava para ele, naquele momento, alegar preliminar de desaforamento. Mas se era nulidade... Precluso. Não. Se é uma causa de nulidade, a nulidade não prescreve nunca. Não, mas a preclusão... Você pode alegar a nulidade até depois da sentença. Você anula a sentença por conta de uma nulidade. Sim, mas era absoluta. A de foro, não. É absoluta. Isso aí é aquela coisa. Tá bom. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. O direito é bom que é isso, que não é matemático. A verdade é a seguinte, é que foram anulados e após a anulação já tinha passado o prazo. A gente, tô falando para leigos, né? Sim. Após um determinado prazo, não há mais como você processar por aquele fato, né, praticado o autor do delito. E aí ele se beneficiou dessa forma. Agora, a gente sabe que tem outras situações envolvendo. Você vê, nosso governador, Sérgio Cabral, teve 400 e tantos anos de pena e hoje ele está solto. 6 anos e um mês. Acho até que você deveria trazer ele para o seu programa. Então eu convidei, inclusive, ele falou que vai fazer. Até começou a me seguir no Instagram. Sérgio, assiste essa aí. Ó, o Marcos Blanc tá falando. Inclusive é uma pessoa que eu conhecia quando eu era vereador, ele era governador do estado. Sim. Uma pessoa bacana, inteligentíssima. uma pessoa que é simpática, uma pessoa... E que, para mim, em determinado momento, ele se perdeu no meio daquela... Você pode dizer o que você quiser, mas dizer que ele estava apto a entender tudo que se passava à volta dele... Não tem condição. Não tem condição. O governador do estado, muitas vezes, assina aqui, governador. O cara vai lá e assina. Então, muita coisa caiu no colo dele que não era responsabilidade dele. Sim. Algumas foram negligências, outras foram imprudências, outros podem ter sido parte de um sistema que acabou tendo que ser realizado porque o sistema, como o outro disse lá, é complicado. O sistema é foda. Entendeu? Então, volto a dizer, dentro daquele Congresso, dentro dos poderes executivo, legislativo e até do judiciário, a gente está vendo aí quantas situações envolvendo o judiciário, que são situações aí de... Essa glamourização. Pô, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Nós éramos da época de saber o time de futebol. O time da seleção de 84, 94. Sabia todo mundo, Dunga, tal, não sei o quê, Branco, Romário... Sabia a galera toda. Hoje, seleção brasileira, não sabe. Esse dia eu fui ver um jogo, nunca tinha ouvido falar num cara que estava jogando lá. Agora, os 11 do Supremo, qualquer leigo erra 2. Não vai saber o nome de 2. Isso é um absurdo. O Brasil hoje é o país do direito. Mas deixa eu te fazer uma outra... O que eu quero deixar claro é o seguinte, que na verdade o absurdo não parte do Supremo. O absurdo parte das nossas leis que levam ao Supremo toda sorte de causa. Eu acho que deveria ter uma maior responsabilização a nível estadual e as causas federais deveriam, né, ter algum tipo de sistema de freio contra-peso para que não chegassem todas ao STJ e principalmente ao Supremo. O que chega ao Supremo hoje, porque o Supremo tem que julgar. Se você acontecer qualquer coisinha, se chegar lá, ele vai ter que dizer sim ou não. Então a culpa não é do Supremo, a culpa é da judicialização em excesso da política. Que está havendo... Da política. A judiciação da política e a politização do judiciário. São duas coisas... Eu sempre achei que... Uma das coisas que eu acho que teria que mudar já há muito tempo, eu acho que você não pode... não é cabível no Supremo, que é a maior corte judicial do país, você ter pessoas nomeadas pelo presidente da República. Eu entendo que deveria ser nomeado pelos tribunais estaduais... A OAB... o Ministério Público, o Conselho do Ministério Público. Cada estado deveria ter seu representante, ou deveria ter, né, um rodízio, mas que pudesse partir do estado, com pessoas de notório saber, mas nunca de uma pessoa só, que é o presidente da República. Você vê, o presidente Lula hoje, colocou lá o advogado dele, o Dias Toffoli, era estagiário do escritório que ele era... Então, ele vai botando. Olha só. Como o Nunes Marques votou a favor do Bolsonaro, porque foi nomeado pelo Bolsonaro. E assim vai ser. Mas, caramba, olha só que negócio ruim. Que negócio ruim. Quanto deve ser uma hora do Zanin, uma consulta dele? Será que é menos de 100 mil reais? A hora dele, para falar com ele. E você tem que mostrar a sua declaração do imposto de renda para ele saber o que você tem para ele perder para ele. Então, se você não tiver ali um patrimônio roubado, vai ganhar 40 pau? Pro resto da vida. Ele tem 40 e poucos anos. Ele vai ficar lá 30 anos. É absurdo, né? Caramba, que péssimo negócio. Imaginar que esse cara não é... Péssimo negócio. Mas e aí? O escritório dele vai continuar funcionando. E vai chegar a causa lá.
E aí, como é que julga esse negócio? Deixa eu fazer uma outra brincadeira aqui. Vamos lá. Temos aí, vou falar um número aqui, no dia que for pro ar, pode ser a mais ou a menos, mas 1.245 pessoas presas em flagrante nos atos de 8 de janeiro. Não tiveram presunção de inocência. Não tiveram audiência de custódia. Preso em flagrante, 24 horas. Não, todos eles depois tiveram audiência de custódia. Depois das 24 horas. Mas é porque aí Ultrapassadas as 24 horas. Foi uma situação... Você é defensor público. Eu sou advogado. Eu acho... Chegava lá, amigo, não deu? Beleza, tá preso em flagrante? Tá. Autua, dá o nome, endereço, telefone, e-mail, onde é que eu te acho? Show de bola, você vai ser processado. Não precisa botar os caras presos, os caras estão presos ainda. Os caras estão presos ainda. Não, nem todos, só os que tiveram realmente uma participação maior, que ficou demonstrada, inclusive, por provas de filmes e... E o MST, quando invade uma terra da Suzano, uma das maiores empresas do Brasil. Você não pode justificar uma atitude... Não, eu só estou colocando casos e estou colocando freios e contrapesos. Muitos são presos também. Muitos são presos e ficam presos. Nada, fica nada. O chefe dos caras foi pra China, lá mas olha só, na carreta furacão. Muitos ficam presos. O cara encheu a carreta furacão e levou uma galera pra China. Ficam presos, como muitos ficaram presos no ato de 8 de janeiro. E acho que tem que ser assim, porque senão você vira uma desordem, vira uma são bárbaros. Eu acho que todo mundo tem que estar preso. O cara que vai lá e faz o que fizeram. Sim, agora que chamar aquilo de golpe. Caramba! Não foi tentativa, não foi o golpe, foi tentativa. Não, golpe, cara. Os caras estavam lá armados de quê? De bandeira do Brasil, corneta, cadeira de praia. Esse assunto político é um assunto complicado. É complicado, eu adoro. Na verdade, eu vou dizer uma coisa pra você. O que mais me choca é como é que pode um presidente da República eleito errar tanto a ponto dele não conseguir se reeleger, mesmo com uma pandemia que teve por aí, que ninguém pôde fazer política, e ele consegue perder a eleição do jeito que perdeu. Entendeu? Eu acho que a gente ficar falando de Bolsonaro, eu acho que o maior derrotado dessa é ele próprio por ele mesmo. Ele sim. Ele conseguiu algo inédito. Né? Eu falo que o Bolsonaro só faltou a ele, e ele teria sido reeleito se ele tivesse o ministro vai dar merda. O que é o ministro vai dar merda? O ministro vai dar merda é o cara que acordava, ele tem um quartinho do lado do quarto do Bolsonaro. O Bolsonaro levantou, fez xixi, escovou o dente, tomou café. Presidente, senta aqui. Primeiro, ele deveria instituir uma coisa que era utilizada há muito tempo e parou de ser usado, que nós achou chique, que era o porta-voz da presidência. É mesmo, não tinha. O porta-voz da presidência. O presidente não falava, pô. Chegava lá, tinha o porta-voz da presidência, chegava, ó, o presidente da República, hoje fez isso, isso e isso, ele tá tratando esse assunto, teve essa reunião, alguma pergunta sobre isso, acabou as perguntas, tá, gente, muito obrigado, até a próxima reunião será dia tal, a tal hora, estaremos aqui, todo mundo lá, um cafezinho, biscoito maisena, né, e aguinha gelada. Aí, vem um cara, acorda, bronco, ele é bronco. É bronco. Chegava, acordava, pô, tô puto hoje. Ele chegava no cercadinho. O que ele falava? A Globo me persegue. Que não sei o que ele devia fazer? Ele reunia, já que ele não quer o porta-voz da presidência, que seria muito mais prudente, inclusive pro Lula. Lula, sei que você não vai escutar isso daqui. Alguém escute e dá um conselho para ele, vai parar de falar besteira. Chama um porta-voz da presidência, chama mais um parceiro, um companheiro seu, e manda ele falar para você. Você não sabe falar. Eu vou ler um negócio que ele falou aí. Chegava e falou assim, presidente, o que você vai falar? Não, eu vou falar contra a Globo, que eu não gosto da Globo, que a Globo é ruim, que a Globo é não sei o quê, que a Globo me persegue. Não, você não vai falar desse jeito. Você vai falar, parte da imprensa especializada me persegue. Ele bateu em quem queria bater e ficou legal. A vacina não funciona. Não fala isso. Fala que algumas marcas de vacina contra a Covid não foram devidamente testadas e aprovadas pela Anvisa. E por conta disso, eu não aconselharia a que determinada marca fosse aplicada nos brasileiros, porque eu não sinto seguro. Aí nego fala, pô, aí nego vai lá, estiga o cara, e ele tem um pavio, aliás, ele não tem pavio, né? Ele é espoleta na hora. Encostou nele, o cara vai lá e explode. Aí ele fala um monte de besteira e nego vai lá e pisa em cima dele, né? É complicado, complicado. Vamos lá. Regulação que está tendo aí, inclusive sobre a Jovem Pan nesses últimos dias. Teve, na época da campanha, uma censura absurda. Eles tiveram que dar receita de bolo, de pudim na Jovem Pan, porque eles não podiam falar absolutamente nada sobre o Lula. Você acha que existe risco hoje, com essa possibilidade de ter de regulação de mídia social, da gente ter a volta da censura? Porque censura já existe.
Ô, Evandro, eu acho o seguinte, você não pode ter também um direito de liberdade de expressão onde você acaba atingindo determinados segmentos, entendeu? Você falar em liberdade de expressão, eu acho importante, a mídia ter o seu poder de trabalho, o seu poder de transmitir para a sociedade os seus posicionamentos, acho isso muito válido. Agora, tem que ter um pingo de embasamento. Você não pode chegar e falar assim, isso é assim porque é assim e acabou. Você tem que dizer por quê. Mas peraí, o que a Jovem Pan fez e que algumas redes de televisão e redes de rádio e jornais, de um modo geral, fizeram em determinados momentos, foram que eles estavam propagando situações que eram completamente contrárias, sem fundamento técnico e jurídico e real. E aí você começa a dar uma desinformação. Eu acho que o problema não é a informação, é você desinformar. Porque você sabe que a nossa sociedade, ela é tipo daquela sociedade que aceita tudo. Eu recebia e recebo ainda milhões de postagens, milhões de posts de Instagram, de WhatsApp, de Telegram. Você numa pesquisa ridícula de Google, você já vê que aquilo ali é fake news. Sim. Então, é isso que eu acho que tem que ser focado, nessa propagação de algo que não tenha um fundo de embasamento técnico, jurídico, legal, e isso deve ser combatido, sim. Agora, se houve um combate a algo que realmente tinha fundamento, que realmente tem base, e que realmente houve aí um excesso de regulação, eu acho que isso também não é cabível. Aí, você perguntar para mim, acho que censura vai voltar? Eu acho que não vai voltar. Eu acho que as coisas vão se normalizar, eu acho que já está sendo punido quem deveria ter sido punido, quem não é para ser punido não vai ser punido. Agora, você querer me dizer que o Bolsonaro, os seus seguidores, que as pessoas agiram da maneira 100% correta, não agiram. E tem que ser punido por aquilo. Você me falar que o Daniel Silveira foi um perseguido do Alexandre de Moraes, ele não foi um perseguido. Você não pode fazer o que ele fez em relação a uma autoridade constituída, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi isso na minha vida. Aliás, eu vou dizer, que coragem tem aquele rapaz de fazer o que ele fez. Sim. Chegar numa rede social para todo mundo que quiser falar da maneira que ele falou, que é vagabundo, é isso, é aquilo, que ele vai pagar, que vai pegar, que vai... Cara, isso não existe. Então, mas o excesso... O Roberto Jefferson é um cara que, tem uma história política grande, se ele foi certo, se ele foi errado, se ele foi bom, se ele foi ruim pro país, isso não interessa, mas tem uma história política, ele era... E gente boa demais. Gente boa, foi presidente de um partido durante não sei quantos anos. Cara, o cara fazer o que ele fez, mandar bala pra cima da Polícia Federal. Então, ele pirou. Pirou, entendeu? Então aí você vai me dizer, mas tem aqueles caras que vão pra porta do quartel dizer que isso é golpe, que não deveria estar preso, que isso é liberdade de expressão. O Silveira tava lá, liberdade de expressão dele, ele acha o cara um imbecil. Não, mas tu tem limite. Aí o Bolsonaro chega num palanque e fala assim, eu não vou mais respeitar. Ele queria o quê? Que o ministro, quando tivesse a caneta na mão, que não fosse dar o troco nele? Mas é lógico, além de ele ser ministro, e ele estar dentro da lei, porque ali houve um crime, ele, além disso, cara, ele é ser humano. E, cara, caiu no colo dele, porque ele era o ministro supremo que ia, no futuro, julgar os atos contrários à normalidade do cara que praticou, que no caso foi o presidente da República. Então são situações que eu acho que são evitáveis. E tanto são evitáveis, tanto são, assim, fora do contexto, que jamais foi visto isso no nosso país. Não. Mesmo em épocas de bastante turbulência, seja na época que os militares tomaram... Porque qual é a grande diferença de 64 para agora, do golpe que tentou se dar, se é que foi golpe, se é que não foi, se é que aquela carta existiu, se é que não existiu aquele ofício? A diferença é a seguinte, que na época lá atrás, o Brasil realmente tinha perdido as rédeas, realmente existia uma esquerda forte, mundial, e o risco de se tornar isso aqui um país controvertido era tão grande que a própria sociedade civil, a própria OAB, que você falou há pouco tempo, estava a favor do militarismo, do golpe militar, estava a favor do golpe de 64. Então, por isso deu certo lá atrás. Sim. E não daria nunca certo agora, porque a OAB foi a primeira a se manifestar contra ao que estava acontecendo. Sim. Então, eu acho que o presidente e um número X de pessoas que eram seguidores dela, que não era aquilo tudo que a gente via, porque, na verdade, o que a gente vê não é um bolsonarismo pelo Bolsonaro. A gente vê um bolsonarismo anti-Lula.
Sim. O cara que não queria o Lula votava no Bolsonaro. Voltou no Bolsonaro, quem olhou na prateleira falou assim, o que tem hoje? Tem Coca-Cola ou Fanta? Exatamente. Cara, eu não gosto de Fanta. De jeito nenhum, não bebo. Então eu só vou tomar Coca-Cola. E as coisas que eu mais ouço de pessoas, sabe, que são até de nível legal, bacana. O cara fala assim, porra, mas eu não vou botar no ladrão, não vou botar isso. Mas peraí, cara. Olha o histórico de vida do Bolsonaro, olha o histórico de vida dos filhos dele, olha quem sempre foi o Bolsonaro. Cara, você vê que ele não teria a mínima possibilidade de ter o patrimônio, de ter a vida que ele tem, se não tivesse sido através de negociatas, seja elas quais foram, ao longo da vida pública dele. Porque um deputado... E do Lula? Oi? E do filho do Lula? Mas eu não tô falando... Eu sei, mas do Lula. Mas olha só, eu não tô falando... O Lula nunca trabalhou na vida. Volto a dizer, eu não tô falando que o Lula, ele seja melhor... Ou pior. Ou pior, eu tô falando que são ambos da mesma... Rapaz, o Flávio Bolsonaro, ele é mais novo que eu. Eu tenho 55, o Flávio Bolsonaro deve ter... Não tem 50 anos. Ele sempre foi político na vida. Ele não teve outra profissão na vida a não ser político. Sim. Como é que ele poderia... Já desde a época que era deputado, muito antes, eu já conheço o Flávio Bolsonaro há muitos anos, como é que ele poderia morar no Atlântico Sul, onde um apartamento lá custa 3 milhões e meio, 4 milhões? De dólar, né? Entendeu? Não tem como, 3 cara. milhões de reais é o primeiro piso do... Eu conheço a esposa dele, é uma odontóloga. Não tem como, sabe? Com todo o respeito que eu tenho a ele, eu não tenho... Eu só acho o seguinte, que é muito estranho. Sabe, ele é uma pessoa pública, então eu, como sendo um contribuinte, Sim. eu tenho o direito de falar assim, como você conseguiu isso? Como? Eu não estou dizendo que ele roubou ou deixou de roubar. Eu só quero saber assim, como? Me explica essa matemática. Será que chocolate deu tanto dinheiro assim? Porque eu sou defensor público há 30 anos e eu tenho um apartamento, né, quitado. Entendeu? Que não chega aos pés no apartamento no Atlântico Sul. E ganho mais do que um deputado. O defensor público hoje ganha mais do que um deputado. Então como é que ele conseguiu em menos tempo, porque deve ter sido deputado 16 anos, 20 anos, como é que ele conseguiu em menos tempo um apartamento que custa 3 vezes mais do que o meu? Fora o resto do patrimônio dele. E como é que ele conseguiu desse apartamento transformar isso numa casa que, segundo amigos próximos, não custa menos de 10 milhões de reais em Brasília? Quer dizer, aí vem a situação do Queiroz, daquela turma toda, da rachadinha, aí você começa a entender. Então, tá tudo ali um emaranhado, umas coisas... Faça um contraponto da mesma sorte do filho do Lula. Ele recebia um salário mínimo, trabalhava num... É complicado. O cara é acionista da Oi. Não vou falar nem das outras empresas. Acionista da Oi. Acionista forte. Tem um avião, um Bombardier, uma coisa espetacular, que custa milhões e milhões. Eu vou dizer, aí você vê, né? Que poder é esse? Aí você vê um Carlos Bolsonaro, que mora ali no condomínio também, no mesmo condomínio. O cara é vereador, mais novo que o outro. Sim. Já tem condição de ter uma casa de que ali também vale uns 3, 4 milhões. Cara, você tá desatualizado de imóvel, bem mais, tá? Então, aí eu te pergunto, como é que essa gente toda, a esposa do Bolsonaro, a ex-esposa do Bolsonaro, e eu volto, e eu tô falando de Bolsonaro porque, na verdade, o Lula foi condenado. E todo mundo sabe o que foi a Lava Jato. E sabe das condenações do Lula, que foram anuladas não porque materialmente não tem existido crime, sim porque processualmente houve um processo que não atingiu o seu fim da maneira legal. Sim. É diferente. O material existiu, o processual foi errado, então teve que anular. Agora, no caso do Bolsonaro, não houve condenação. Mas o que ele acha é que ele virou santo. Ele foi, inclusive, em Roma, há poucos dias, o Lula. Ele vai fazer uma visita ao Brasil. Está fazendo uma visita hoje ao Brasil, o Lula, entendeu? Ele foi lá santificar o Papa e curá-lo. O Papa estava, tadinho, tinha feito uma cirurgia, né? Estava meio doentinho, chamou o santo Lula para ir lá curá-lo. Quero ler uma notícia aqui, fonte Jovem Pan News, né? Ao participar da abertura ontem, nós estamos aqui, não sei que dia que vai, mas ontem, dia 29, né? 29 de junho, foi aberto o 26º encontro do Foro de São Paulo, realizado em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criticou abre aspas, direita fascista, fecho aspas, pediu união da esquerda no Brasil e afirmou sentir orgulho de ser chamado de, abre aspas, comunista, fecho aspas. Na cerimônia,
ocorrida na quinta-feira, 29 de junho, em Brasília, o PT se reuniu com partidos de esquerda da América Latina. Abro aspas de novo para Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo, ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater, fecho aspas. Salientou então o chefe da República. Abro aspas para ele de novo. Eles nos acusam de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. E isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. Esse encontro é o encontro dos países de esquerda, né, da América Latina e Caribe, que é o chamado Foro de São Paulo. Galera essa que reúne presidente República Democrática de Cuba? Não. Ô, Evandro, mas o comunismo não existe, rapaz. Por isso que ele se orgulha de ser chamado de comunista, porque não existe comunismo no mundo. Os países que se dizem comunistas, se você analisar como é que é a forma de governar, não é um comunismo, porque o comunismo não admite nenhum tipo de interferência privada nos setores sociais, seja no campo, seja na indústria, seja no comércio, seja em nada. E você não encontra um país no mundo que tenha um comunismo puro, como são os comunistas, né, de carteirinha. Então, o cara falar que seria a Coreia do Norte. O fato dele falar assim, eu sou comunista, mas na Coreia do Norte também tem empresário. Tá, mas eu vou pedir... Tem empresário, Calvoso, aí que tá o negócio. Calvoso, eu vou pedir. Na hora que for editar, eu queria uma foto da Coreia do Norte e a Coreia do Sul à noite. É do caramba. Você já viu essa foto? Se você... Então vamos colocar essa foto. Pra você ver, a parte de cima, ela tem umas 4 ou 5 lâmpadas. E a parte do sul, então, vai estar aqui. Vai estar por aqui, ó. Não sei onde é que vai estar. A parte de baixo, toda iluminada. É a Coreia do Sul. E a parte de cima... Não, mas olha só. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Se você falar que há uma repressão maior em determinados estados mundiais, concordo com você. Existem estados que são mais ditatoriais, que existem maiores controles por parte do Estado à sociedade. Agora, você me dizer que existe o comunismo, já é algo muito mais forte. Não, foi o Luiz Inácio. Mas ele fala, isso aí é política. Volta ao Paralamas do Sucesso. O Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Hoje para eles, a impressão que eu tenho, que essa polarização para esse tipo de candidato, é o ideal, porque é o seguinte, todo mundo sabe que se aparecer um candidato que tem um perfil central, um perfil que não seja lá nem cá, que seja um perfil mediador, um perfil que realmente pegue um pouquinho daqui, um pouquinho dali, coloque na bandeja e fale assim, olha, vamos pegar as boas práticas dos países, sejam mais socialistas, sejam mais liberais, e vamos praticá-la no Brasil, que esse candidato tem tudo para decolar. Então, para esse tipo de candidato como Lula, como Bolsonaro, hoje, o que interessa é que continue assim e não surja ninguém mais centralizador, no sentido de ser do centro, que possa trazer um pouquinho de cada lado. Exatamente, que possa trazer um pouquinho de cada lado. Seja mais político. Exatamente. Seja mais polido. Que aceite os posicionamentos contrários, sempre em prol do que é melhor para o país como um todo. Durante 4 anos, o Bolsonaro foi chamado de fascista, genocida, nazista, homofóbico, racista, e o diabo a 4, e não processou ninguém. Mas não estou defendendo, não sou advogado dele, não. Não tem procuração para defendê-lo, não, tá? Aqui não é tribunal do júri, não. Já fiz uns maneiro pra caramba. Me conta aí, teve algum tribunal do júri que você fez pica? Eu fiz um no sul de Minas, foi do caramba, cara. Eu adorei. Me conta Evandro, algum aí, fera. Júri eu fiz milhões de júris interessantes. Ó, não começa com milhões, não, porque eu comecei a derrubar o advogado lá, o assistente de acusação, que ele tinha falado que ele tinha 990 e tantos júri. E o cara não tinha 50 anos. Eu falei, derrubei ele ali. Fiz muito júri bom. Agora, tiveram 2 júris emblemáticos, assim, que não eram júris... Fiz o júri do Guilherme de Pádua, que depois a gente toca no assunto. Quer dizer, não cheguei a fazer o plenário, né? Participei do processo. Sim. Mas 2 júris que eu acho que foram os mais emblemáticos, foram 2 júris até no início da minha carreira, em Nova Iguaçu. O primeiro deles foi o seguinte, era o caso de uma menina, eu cheguei em Nova Iguaçu, em 1995, aí eu estava substituindo uma defensora que era a titular,
e não tinha sala para o defensor dar uma olhadinha, sentar antes do júri no processo. Então eu procurei saber onde é que eu poderia ficar, a menina lá do cartório falou assim, olha, o promotor é uma promotora, ela não esquenta, você pode ir para lá, vai estudar seu processo lá, ela divide a sala com a defensoria, porque aqui não tem sala no plenário para a defensoria. Eu falei, então tá bom, então vou lá estudar. Eu estava estudando o processo, era um caso de um namorado que tinha dado 13 facadas na namorada, e que a última facada, inclusive, deixou a faca nas costas dela, e enfim, nossa, foi. Mas ela não morreu, não. Não morreu? Não, tentativa. Ai, aí caramba. eu cheguei. Mas não podia tomar água, né? Que ia vazar pra tudo. Aí eu cheguei lá, tava estudando o processo, de repente vem uma menina, bate na porta, né? Doutor, eu poderia entrar rapidinho e tal? Menina muito bonita. Eu falei assim, pois não, eu achei que era estagiária até do Ministério Público. Eu falei, olha, não, eu vim aqui procurar o promotor e tal. Eu falei, olha, eu sou o defensor, você é estagiário e tal. Não, sou a vítima. Eu falei, pô, uma menina bonita e tal. Pô, você é a vítima? Sou a sua vítima e tal. Eu falei, pô, tá legal, eu sou o defensor. Mas eu até gostaria, eu gosto de conversar com todo mundo e tal, sem botar nenhum tipo de pressão pra cá ou pra lá. Saber da história, você me contaria o que aconteceu? Ah, sim, tal, foi isso aqui, sabe? Ciúmes demais, isso aqui. Na verdade, não era ciúmes demais. O rapaz, ele se desesperou, foi uma violenta emoção, porque ele chegou em casa, ele soube que a mulher estava traindo ele com uma pessoa. Quando ele chegou em casa, ela estava traindo ele com o próprio irmão dele. E pegou os dois no quarto, enfim. E aí ele pegou a faca na cozinha, ela saiu correndo, ele foi atrás dela, dando as facadas, até chegar na linha do trem. Foi a última facada que ela deu, ela cai, e achando que ela estava morta, e foi embora e ela estava viva. E foi tomar uma cerveja com o irmão depois. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, você tomou 13 facadas, mas não aparece. Ah, doutor, mas eu tenho muitas marcas nas costas, inclusive a promotora pediu pra eu vir com essa blusinha aberta nas costas e com blazer pra tirar no plenário e tal. Eu falei assim, você deixaria eu olhar, você poderia ver? Assim, não, lógico e tal, e tirou, realmente, ela tinha tido queloide, ela parecia, ela era deformada de costas. E nós fomos pro júri, eu fiz o júri e tal, e consegui a violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima, que foi uma coisa óbvia, porque na verdade, o cara, pô, não é porque ela era bonitinha, jeitosinha, isso é aquilo que daria o direito dela levar o irmão do marido dela pra dentro de casa, e, né, enfim, então ele foi condenado, eu não pedi absolvição, mas houve a violenta emoção, em seguida a provocação da vítima. Ele era primário, bons antecedentes e tal, ficou solto. A pena dele foi pequenininha, ficou solto, e isso teve lá a qualificadora da crueldade, foi o privilegiado qualificado, que chamam, né? Aí ficou numa pena, ele não chegou a comer, ele ficou um tempo preso e foi solto. E a promotora ficou louca com isso. Falou assim, porra, que absurdo, não sei o que, tal, esse cara deu 13 facadas e sai pela porta das frentes, fora, não sei o que e tal. E na semana seguinte ia ter um outro júri. Esse outro júri era um júri de um rapaz, de um senhor, que ele trabalhava numa escola de Nova Iguaçu, uma escola daquelas de portão grande e tal, tradicional de Nova Iguaçu. Ele trabalhava muitos anos naquela escola, e naquela escola começou a ter assalto à noite. Então o dono da escola virou assim, ô fulano, você viria morar aqui na escola para trabalhar como vigia, tomar conta de noite que estão roubando a escola, não sei o que e tal. Você ficaria aqui, eu te pagaria mais, você pode trazer tua família para morar aqui na escola, tem uma casinha e tal. Ele aceitou. Falou, tá bom, tá, vou trazer e tal. E trouxe. Um belo dia, ele saiu tava tendo uma festinha dessas de rua, na frente da escola, ele saiu para comprar sanduíche e refrigerante para a família. E já era mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. Quando ele chegou no meio do pátio, ele viu um rapaz dentro do pátio. Falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não, sai daqui, não sei o que e tal. Botou o cara pra fora. O cara falou assim, próxima vez que eu voltar, eu vou te matar. Aí ele ficou meio assustado, mas não deu muito ouvido. Botou o cara pra fora, foi lá, comprou as coisas e tal, trouxe pra dentro de casa. Aí dias após, estava tendo, a festa não era de um dia só, de 3 ou 4 dias, um terceiro ou 4 dias de festa. Ele foi novamente na rua. Quando ele foi na rua, ele viu o rapaz numa barraquinha próximo à escola. Aí quando ele viu o rapaz olhou pra ele olhou pro rapaz, ele pegou rapidamente o refrigerante e o negócio que ele ia e voltou pra escola correndo, porque ele tava sem a chave do cadeado, pra poder voltar pra trancar, porque ele falou assim, esse cara pode me trazer problema. Entrou dentro de casa, pegou um riflezinho, tinha um rifle, e foi lá trancar o portão. Porque ele tá no meio do caminho, quem é que tava no meio do... O cabo. Vindo. O cara entrando novamente, e aí o cara não saiu da frente. Falou assim, não, agora eu vim aqui pra te pegar. Aí o cara apontou a arma e falou assim, olha, você não dá mais um passo, senão eu vou te dar um tiro. O cara não, aí foi pra cima dele. No que foi pra cima dele, ele deu um tiro em cima do cara,
Mas, na verdade, até hoje eu não sei se ele deu um tiro pra matar o cara, pra acertar o cara, ou ele era um cara muito bom, ou se deu pra assustar. A verdade é que o tiro não pegou no cara e o cara saiu correndo. Só que o tiro pegou numa criança Nossa. que estava na frente da escola, na testa da criança. Jesus. Pegou e matou na hora. Essa não é a bala perdida, é a bala achada. Pois é. Aí o cara, na mesma hora, foi preso. Sim. Foi levado, foi preso e tal. Foi processado e foi condenado. Foi condenado pelo homicídio da criança e tal. Foi um clamor social muito grande daquela comunidade. Sim. E tal, isso aqui. E a defesa recorreu por julgamento contrário à prova dos autos. Porque, na verdade, ele estava em legítima defesa. Sim. Houve um erro, né, na execução do tiro. disparo. Pegou uma pessoa, mas na verdade ele queria que pegasse o bandido. Sim, um erro, uma colateral. Aí nisso, vai a novo júri e tal, o cara tava preso, e eu fui lá conversar com ele, né, antes do julgamento. Eu até lembro o dia, porque era o dia do aniversário da minha irmã, e depois do júri eu fui jantar com a minha família, dia 16 de maio de 1995. Aí eu fui lá conversar com ele e tal, bati um papo com ele e falei assim, doutor, eu tô preso já há 6 meses, e desde o júri, ele foi preso no júri, e eu não aguento mais, e eu não fiz nada, estava ali defendendo a minha família, defendendo a escola, com medo de... E aconteceu isso tudo, e eu não sei, olha, se eu for condenar... O pior de tudo é o seguinte, o garotinho que ele matou era colega do filho dele. Nossa. Tinha a mesma idade. E eu tô sofrendo muito. Se eu for condenado de novo, eu vou pegar uma pena muito alta e eu vou me matar. Eu não vou aguentar. Não, calma, vamos fazer o júri, não sei o que e tal. Só que a promotora foi pro júri com muita raiva de mim por conta do júri da menina dos 13 facadas. Então, na verdade, ele virou uma coisa pessoal, que é o que eu digo que não pode haver no direito. Acho que a gente nunca deve levar pro lado pessoal. Não. O júri não se ganha, não se perde. O júri se faz justiça. Sim. Seja, se o júri é vitorioso para defesa, se fez justiça, se foi vitorioso... Então, e só explicar, júri é uma outra categoria do direito. E se faz justiça, é o que a É sociedade outra entende categoria que... do direito. É muito teatral, é muito interpretativo, É o que a muito sociedade bonito. entende, por isso que vai para júri. Você pode cometer qualquer tipo de crime. Agora, matar alguém é um crime que não é qualquer pessoa que comete. Então, houve algum problema, houve alguma situação. Então, por isso que vai para júri. Tem uma coisa excepcional. É uma coisa excepcional. E se coloca a sociedade como sendo os juízes de fato, né, que não são juízes de direito, para que eles possam, a sociedade julgar. Não fica na mão do Estado, fica na mão da sociedade para que ela possa falar se é condenado ou não. Houve o júri, a sociedade muito em cima, estava lá uma série de associações daquelas de pais de vítimas e não sei o quê, a imprensa. Bom, resumo da ópera, o cara perdeu o júri, foi 4-3, eu não consegui provar que realmente aquilo ali tinha sido um erro na execução do tiro, e ele foi condenado. E foi condenado, dia depois ele se matou. Meu Deus do céu. São coisas de júri que são terríveis. São complicados demais. E é isso. Agora, o crime demais. de homicídio é um crime realmente muito complicado. Você vê, eu ia te falar também do júri que eu fiz, que na verdade eu acabei não fazendo, que de um famoso, foi o Guilherme Pádua. Sim. Que foi o seguinte, ali eu acompanhei toda a instrução e a tese já estava toda montada. Sim. Naquela época não existia ainda a lei dos crimes hediondos. Sim. Onde há uma diferenciação grande dos crimes que não são hediondos, não só na punição, como também na progressão de regime. Progressão, livramento, outras coisas mais. Então, a minha tese ali era tentar colocar o crime como homicídio simples. Porque se fosse homicídio simples, sairia, né, das desqualificadoras, a pena era pequena, ele já tinha cumprido 3 ou 4 anos, o crime foi em 93, foi em 96. Então ele já tinha cumprido 3 anos, ele ia pra rua. Sim. Eu conversei com ele e falei assim, ô Guilherme, não é o seguinte, você tem 2 situações, a tua tese até agora tem sido negativa de autoria. Só que você já tá condenado pela mídia, entendeu? Tá todo mundo em cima e tal, não tem jeito, essa tua tese é louca, e acho que por todas as provas dos autos, por tudo que a gente tá vendo, só você que fala isso. Então acho difícil que isso emplaque, você não vai conseguir, e você vai perder esse júri. E acho que você tem uma saída. Você prefere arriscar numa negativa de autoria e ser condenado e pegar uma pena altíssima que você ainda vai ficar preso durante um tempo, por mais que não seja, na época não tinha o hediondo, mas ainda ia ficar aí, como ficou, uns 5 ou 6 anos preso. Ou você prefere, de repente, assumir, né? Você confessa, a gente tenta tirar todas as qualificadoras, a gente vai criar uma situação em cima disso, porque eu sempre fui muito assim em júri. Eu me coloco dentro do fato e crio a minha verdade, com base no que a gente lê no processo. Exatamente. Eu falei assim, então, cara, pelo que eu tô vendo aqui, dá pra gente criar uma verdade única, nossa,
tirar as qualificadoras e você responde pelo simples. A gente vai dizer que você tem que ser condenado sim, mas pelo simples, por causa disso, disso, disso. A gente tira isso por causa disso, isso por causa disso e vamos embora. Ele, não, tudo bem e tal, e já tinha praticamente aceitado a tese. Eu estava ali cumprindo... Estava um período, porque o Eurico, que era o defensor daquele júri, ele estava afastado, e eu era substituto, estava substituindo ele. E nisso o Paulo Ramalho quis entrar no caso. O Paulo Ramalho quis entrar, a Defensoria Pública, a princípio, não quis designá-lo como defensor, porque ele não era titular, e tinha o defensor, que no caso era eu, e aquela coisa toda. Aí ele virou, foi lá no presídio que estava o Guilherme, falou assim, olha, eu não posso entrar como defensor porque não me designaram especialmente. A Defensoria entendeu que tinha defensor, mas eu posso entrar como advogado, porque ele era de uma época em que a defensor podia advogar. Você me dá uma procuração que eu faço júri para você. E assim foi feito, ele deu uma procuração e fez o júri do Guilherme de Pádua. Como ele tinha uma outra característica, né, ele tinha outras características próprias de plenário, de ser de outra forma que eu era. Eu sou da teoria que é o seguinte, eu quero ver o cara na rua. Não interessa se condenado ou absolvido, eu quero uma cara na rua, sempre foi assim. Ele não, ele entendia que ele queria absolver por absolver e para ele era questão de vida ou morte absolver. E ele foi na tese do Guilherme de Pádua, negativa de autoria. Negativa de autoria. Resumo da ópera. O Guilherme, na autoria, que na época os quesitos eram meio diferentes do que são hoje, na autoria foi 5-2. 5 jurados entenderam que ele tinha cometido e 2 não. Quer dizer, perdeu 5-2. Nas qualificadoras, que foram quesitadas uma a uma, foi 4-3. Quer dizer, será que se a tese fosse desde o início a autoria, mas não de um crime qualificado, sim de um crime simples, será que não teria um votinho daquele se modificado e ele não poderia ter levado o tal simples que eu falei desde o início? E a pena seria melhor? Não, ele estaria na rua. Sim. Teria saído do plenário solto pelo cumprimento da pena, pela progressão do regime que você se Teria sido pastor mais anos. Né? Mais pastor, mais anos. Mais anos. Né? Hoje nem mais entre a gente ele tá. Não, deve estar no inferno pagando o resto da pena que você conseguiu liberar para ele lá. Só Jesus mesmo. Lang, a Coca-Cola acabou, então isso é uma pena. Uma pena. Porque te reencontrar é um prazer. Vamos estreitar de novo. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Amigo a gente tem para a vida inteira. Ah, sim. E por mais distante que a gente pode estar, a gente nunca esquece dos casos. Esses são impublicáveis, tá, Calvoso? Esses são impublicáveis. Tem casos nossos que são impublicáveis, né? Nós loteamos um pedaço do norte e noroeste fluminense e zona da Mata Mineira e parte do Espírito Santo, que nós tínhamos um feudo ali, entendeu? Eu, esse cara e o Clebinho. Clebinho, economista top de linha. Vamos chamar ele pra gente conversar de economia. Cara também top de linha, meu irmão, meu querido. Cara, prazerzaço falar contigo. Agradeço o carinho, tá? Antes de você terminar, eu só quero dizer para... Suas considerações agora, finais. minhas considerações são o seguinte. Para quem, principalmente da área jurídica, Sim. né, e vislumbra ser um dia promotor, defensor, juiz, né, porque concurso a gente sempre vai ter. Sim. Eu tenho 2 coisas para dizer, que eu acho que isso aí é uma coisa importante, que é o seguinte. Primeiro que ninguém fica... Isso eu ouvia de um amigo meu, que hoje é juiz federal, foi dono de cursinho e tal, e desde o início ele sempre falava isso. Meu pai dizia isso e o pai dele dizia, que era procurador de justiça, e ele falava exatamente isso a respeito de concurso. Ninguém fica rico passando em concurso para juiz, promotor, defensor, procurador e tal, mas também não passa sufoco, que a gente vê aí às vezes em determinadas situações, em determinadas épocas que vivemos, o sufoco de ser demitido, o sufoco de ficar desempregado, o sufoco do primeiro emprego, de ganhar mal, o sufoco de às vezes aturar as pessoas que não são de bom caráter, sendo seus patrões, que às vezes empreender também é difícil no Brasil, muito caro, muito difícil, e às vezes o insucesso acontece. E o concurso público te dá uma certa estabilidade, tranquilidade, você leva a tua vidinha e vai fazendo as coisinhas dentro daquela, na sua previsibilidade, você sabe que você vai receber aquilo, então você pode se programar para muita coisa. Então eu digo isso, que o concurso público é uma coisa que nunca deve ser vista como sendo os malandros do Estado, e sim algo que é imprescindível, que sempre vai ter, e que é muito importante as pessoas saberem que não ficam ricas, mas têm estabilidade. E por outro lado, que é uma coisa que eu falo como professor de concurso, que já fui de cursinhos, e professor de faculdade, que a gente deu aula no direito há muito tempo, que o concurso, aí venho com uma frase feita do Glioche, na época eu dava aula no Ângelo Glioche, lá na Tijuca, que ele dizia o seguinte: concurso público, você não deve estudar para passar, você deve estudar até passar. Porque ou você passa por merecimento ou por antiguidade.
Uau! Então, eu acho que isso aí é um alento, é uma força, é uma dica que eu dou para quem hoje está olhando o teu programa, estudando para concurso e às vezes dá aquele desânimo. Só quem persevera é que passa e que vem pro lado de cá para poder um dia ser entrevistado aí por você, bater um papo contigo. Ó, eu tenho muitos amigos, juízes, promotores, desembargadores, a gente lida no direito há muito tempo e a gente conhece um monte de gente e eu respeito muito a carreira pública. Respeito muito. Dentro do militarismo também fui militar da Força Aérea e tem, por antiguidade, o merecimento. E não é só para o concurso que tem que estudar para tudo. Meu pai, que não tinha formação acadêmica, era um cara muito culto, muito inteligente. E, às vezes, lições enquanto a gente é criança, a gente aprende e cristaliza. Numa delas, na esquina da rua Itamori, em Muriaé, no centro de Muriaé, na esquina do Banco do Brasil, tinha um camarada que tinha uma banquinha que vendia laranja. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos de idade no máximo. E o cara tinha uma maquininha que ele rodava ali, descascava a laranja, saía um fio da laranja. Eu olhava para aquilo era uma engenhosidade absurda para uma criança. Caramba, cara. Falei, pai, mas ele descasca a laranja e não fura a laranja. Que máquina... Cara, meu sonho era ter uma máquina daquela. Falei, pai, que fera. Falei, sabe por que ele não fura, meu filho? Falei, por quê, pai? Eu falei, é doutor em descascar laranja. Então você tem que respeitar ele porque ele é doutor. Todo mundo é doutor se fizer bem aquilo que quer fazer. Todo mundo tem que ser doutor naquilo que queira fazer. Eu estou querendo ser youtuber, podcaster, sei lá que nome que dá isso, apresentador de programa, tem que ser doutor nisso. Se eu fizer meia boca, não vai dar certo. E tem que fazer com tesão. Posso discordar com tudo que você fala, mas eu tenho que respeitar a empolgação que vem do seu coração, do jeito que você fala, a sua verdade, o seu coração, a sua empolgação, ela me emociona. Apesar de eu discordar. Mas eu tenho que concordar com você. Ser um excelente profissional, excelente professor, grande amigo, grande abraço. Se quiser falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Leva uma lembrancinha. Legal. Eu entendi direito. É o mais importante. Gente, estive aqui com o Lang, grande irmão, grande amigo, e até a próxima.